Apocalipse é o livro da revelação. Revelar, tirar o véu, desvelar, levantar o véu, para que aquilo que está oculto se torne visível. Aquilo que está escondido, aquilo que está velado, coberto com o véu, seja revelado, se torne visível. Então, revelar é tirar o véu para que a gente veja alguma coisa. E o Apocalipse é também um tipo literário. Na Bíblia Sagrada, você encontra história, poesia, evangelhos, você encontra parábolas, e você encontra apocalipses, discursos apocalípticos, discursos que revelam especialmente aquilo que diz respeito ao fim de um período, ao fim de um bloco de tempo, de um ciclo, ao fim de uma era. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, quando Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, aquilo é um tipo de apocalipse. Um pequenino apocalipse dentro do Evangelho de Mateus, aquele discurso de Jesus dizendo sobre Jerusalém, que Jerusalém seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra. Então, aquele é um apocalipse de Jesus, é um pequeno discurso apocalíptico. E o Apocalipse revela a história. E como toda revelação que está na Bíblia Sagrada, a revelação da Bíblia, em primeiro lugar, é para os leitores originais, para as pessoas que receberam a revelação. No caso, essas pessoas que estão vivendo aqui no primeiro século da era cristã, 1900 anos no passado. Todos os livros da Bíblia e todas as profecias da Bíblia, todos os textos da Bíblia, dizem respeito a um povo localizado no tempo, e alguns textos da Bíblia falam também do futuro, mas não existe na Bíblia nenhum texto que só fala do futuro. Todo o texto da Bíblia fala primeiro para o tempo presente e depois alguns para o futuro. E esse Apocalipse aqui, que nós estamos estudando já no capítulo 6, também é assim. É uma carta que Jesus manda que o apóstolo João escreva para as 7 igrejas da Ásia, onde hoje é a Turquia. Então aquelas 7 igrejas da Ásia estavam vivendo uma situação, e Jesus se apressou em oferecer um cuidado pastoral para aquelas 7 igrejas da Ásia. E chamou o apóstolo João e disse para João: João, escreva uma carta para a minha igreja. A minha igreja está precisando ouvir a minha voz. O que estava acontecendo naquele momento da história é que o Império Romano dominava o mundo de então. O que se chamava de mundo civilizado da época é um mundo debaixo da luz de Roma. Roma se considerava a luz, e César, o imperador, se considerava o filho dos deuses, o filho de Deus, aquele que leva a salvação para os povos bárbaros. Então, naquela época, Roma está mandando no mundo, mas Roma manda no mundo com um braço muito forte, com a mão muito pesada, com um exército muito violento. E os povos que Roma dominava, Roma exigia desses povos tributos, impostos, muito pesados, exorbitantes, de tal maneira que esses povos dominados eram oprimidos, eram escravizados até. Roma invadia suas terras, tomava as suas posses, deixava o povo no campo, mas tendo que pagar impostos muito, muito pesados. E nesse período, especialmente aqueles que confrontavam a autoridade de Roma e a autoridade do imperador, eram mortos de maneira impiedosa, cruel. E quando os cristãos começaram a dizer: não é César o nosso Senhor, é Jesus Cristo o nosso Senhor,
A perseguição de Roma contra os cristãos foi implacável. E os cristãos estavam sendo perseguidos e morrendo cruelmente. E Jesus olha todo aquele sofrimento, toda aquela perseguição, e percebe que a igreja está se envolvendo com heresia, está se envolvendo com promiscuidade e imoralidade, está se envolvendo com idolatria. A igreja está amedrontada, acossada, acuada, acovardada. A igreja está se vendendo para César, está voltando atrás no seu compromisso de fidelidade a Jesus. E Jesus então escreve à igreja. Escreve à igreja esse livro do Apocalipse, que é uma carta, e chama João e diz assim: João, vem aqui. E no primeiro capítulo do Apocalipse, João descreve Jesus. João tem uma visão de Jesus. E descreve Jesus, poderoso, Senhor, ressurreto, ressuscitado, está vivo, tem as chaves da morte, do inferno. Jesus vitorioso, fala com João. E diz: João, escreve aí uma carta para cada uma das 7 igrejas. E João então nos capítulos 2 e 3, registra as 7 cartas às 7 igrejas. Depois no capítulo 4, aquele sofrimento todo, aquela dificuldade toda, João confuso, no capítulo 4, versículo 1, a Bíblia Sagrada diz que João é arrebatado ao céu. Abre uma porta lá no céu, e João entra por essa porta, e a primeira coisa que ele vê, o trono de Deus. O trono que é um símbolo de soberania, de controle. Então João recebe a notícia de que Deus está no controle, que apesar do caos e da confusão, Deus está no controle, não é César, não é Roma, Deus está no controle. E João vê um livro que está lacrado com 7 selos. E ninguém é capaz de abrir o livro. E você se lembra que livro não era assim, desse jeito. O livro era um pergaminho que o sujeito enrolava. Enrolava aqui o pergaminho, ok? Colocava os selos, o lacre. E diz a Bíblia Sagrada que esse livro que João viu lá no céu, ele é escrito por dentro e por fora. Mas ele não consegue ler, porque está lacrado, tem 7 selos. Ele não consegue ler. Esse livro representa a história, o que está acontecendo aqui na história. E não tem ninguém que pode abrir o livro. Ninguém é capaz, ninguém pode julgar a história. Mas João, então, no capítulo 5, vê o Cordeiro. Vê Jesus que foi morto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro pode abrir o livro. E é o Cordeiro quem vai julgar. É Jesus quem vai julgar. Mas não o Jesus que é vingativo, vai julgar para condenar e destruir. Não, o Jesus que foi morto, o Jesus Cordeiro, o Jesus que deu a sua vida em resgate de toda a criação de Deus e de toda a humanidade de Deus. É esse Jesus que vai julgar. E no capítulo 6 que nós chegamos, então Jesus vai começar a abrir o livro para julgar. Daniel, capítulo 7, diz que aquele que está sentado no trono tem nas mãos um livro, e quando ele abre o livro, o julgamento começa.